Pessoal entrando, vou só aguardar mais uns minutinhos aí a gente já dá sequência. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo, ele é nosso gerente aqui na Mundolar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ampliação do crédito imobiliário, mas eu queria que o Rodrigo contasse um pouquinho aí da trajetória dele. Ele tem uma história bem bonita, né, ali profissional até chegar aqui na Mundolar. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi. Boa noite, pessoal. Então, Dani, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Uhum. Eu comecei desde os 13 anos já trabalhando, né? Então, comecei bem cedo e eu vim de uma cidade com um pouco mais de 5 mil habitantes, é uma cidade do interior do Paraná mesmo, onde eu nasci, fui criado lá. E desde os 13 anos eu comecei a trabalhar, comecei a empreender. Comecei vendendo sorvete na rua aos 13 anos e desde lá eu sempre tive bastante foco, bastante vontade de mudança, de proporcionar uma vida melhor para mim, para minha família. Então, desde os 13 anos, já comecei a ter esse sentimento dentro de mim, né? E daí, aos 13 anos, eu comecei lá em São Jorge, trabalhando lá. Fiquei até aos 18, quando eu concluí o ensino médio, fui tendo outros trabalhos. E quando eu terminei o ensino médio, eu vim aqui para Araucária. Então, já fazem 14 anos que eu estou aqui, né? Quando eu cheguei aqui em Araucária, eu comecei trabalhando como frentista num posto de combustível e também sempre com a vontade de mudança dentro de mim, de buscar algo melhor para mim, para minha família. Comecei a estudar, fazer faculdade e quando eu estava terminando a faculdade, em busca de estágio, eu acabei buscando uma vaga para trabalhar aqui na Mundolar. Hoje, há 10 anos depois, né, eu entrei aqui, estou aqui até hoje, né, então fiz toda a minha carreira aqui como corretor de imóveis. Comecei como corretor e hoje sou gerente. Você comentou que você veio de uma cidade muito pequena, né? Você teve algumas profissões ali, né? Nada a ver com corretor de imóveis, mas assim, qual foi o pico ali, né? O que te motivou a vir para Curitiba? Porque normalmente a cidade pequena, ela tem vários estilos de profissões, Sim. né? O que mais me motivou é que quando eu vim passear aqui, eu tenho parentes aqui na cidade de Araucária. Aos 11 anos foi a primeira vez que eu vim aqui para Araucária e eu gostei, fiquei encantado pela cidade. Eu vi a cidade assim, uma oportunidade para eu buscar um trabalho, buscar mais oportunidades. Cidade pequena, todo mundo sabe que é mais limitado, que é mais difícil se colocar no mercado, né, de trabalho. E desde então eu comecei a desenvolver aquele sonho, aquele sentimento dentro de mim que um dia eu ia tentar a vida aqui em Araucária. E foi assim que tudo começou, que começou a fluir esse desejo, né, de mudança dentro de mim. E terminando a faculdade, quando eu me candidatei para a vaga de corretor de imóveis, eu também vi uma oportunidade, algo diferente. Eu nunca tinha sonhado em trabalhar nessa profissão de corretor. E quando eu vi, eu estava aqui dentro, já estava trabalhando, falei, vou fazer uma experiência, ver como que é, algo totalmente novo, que eu nunca tinha sonhado para mim, e as coisas começaram a acontecer, começaram a fluir, e eu vi que eu tinha jeito para trabalhar no mercado, né? As coisas começaram a dar certo aqui, comecei a focar, estudar, me dedicar, e comecei como corretor também aqui na imobiliária, e aos poucos fui promovido para coordenador, depois para gerente, e estamos aí já um bom caminho, né? Um bom percurso aí na imobiliária. E como que foi para você essa troca? Porque você veio de uma cidade pequena, né? Todo mundo CLT. Você chegou em Araucária também trabalhando CLT, né? Que é o registro ali em carteira. Como que foi para você essa troca? CLT para autônomo? É uma transação bem complicada. Eu acho que a maioria do pessoal, pelo menos alguma vez na vida já foi CLT. E eu também fui CLT, então a gente tem aquela segurança, né? E quando a gente vai fazer essa transação, os primeiros que ficam um pouco com medo é a nossa própria família, né? Como você vai se virar sem um salário, sem ter uma renda garantida todo mês, sem um salário fixo, né?
Então é desafiador, mas como eu vi, quando eu decidi sair da minha cidade para buscar algo melhor, eu pensei, eu vou ter que pensar fora da caixa, né? Eu vou ter que buscar algo que me proporciona isso. E eu enxerguei nesse mercado essa oportunidade. E eu sempre tive bastante confiança que eu tinha que fazer dar certo, que eu conseguiria, mas quando eu comecei eu tinha muita timidez. Você vem de uma cidade pequena, então para você sair, se dar bem numa cidade grande, né? Você não conhece ninguém, é um mundo novo, então eu tive que vencer essa parte da timidez, de lidar com bastante dificuldade que eu tinha, né? Várias coisas que eu tive que vencer ao longo desses anos, né? Mas a gente vai fazendo, a gente vai treinando, cada vez vai ficando mais fácil, a gente vai evoluindo, né? Com o tempo também, com o passar dos anos. Eu acho que a prática, né, você vai ganhando com o tempo, né? Então, quanto mais você vai fazendo, mais vai tendo resultado, vai ficando legal. E você veio para uma cidade nova, você tinha alguns parentes aqui, mas um todo você não conhecia, né? E como que foi? Corretor de imóveis, numa cidade completamente nova, que tinha poucas pessoas conhecidas. O que você fez para conseguir se destacar dentre todos os outros corretores? Quando eu comecei, eu pensei assim, nossa, não conheço ninguém, não tenho amigos na cidade para começar ofertando. Então, o primeiro lugar que eu fui foi para minha família. Eu vendi a primeira unidade para um casal de primos meus que estavam querendo casar, né? Então, eu já fui para eles e consegui vender para eles. Aí eu pensei, depois que eu fechei com eles, eu pensei assim, mas a família é fácil, né? Já conhece e tal, me deram uma chance, agora eu quero ver se eu consigo vender para outras pessoas desconhecidas. E fui em busca de clientes, angariando clientes, e sempre preocupado em dar um melhor atendimento, fazer o melhor pelo cliente. E é isso que eu acho que os clientes percebiam isso, que eu estava me importando sempre com eles, em trazer o melhor negócio para eles, proporcionar a melhor experiência, sem ter nenhuma dor de cabeça. Então, sempre tive essa preocupação em focar no cliente, né? E eu acredito que foi isso que foi fazendo o meu nome na cidade, foi ficando mais conhecido e cada vez ter mais indicações de clientes que compraram comigo, indicaram outras pessoas. E isso foi bem legal. Sou muito grato a esses clientes que acreditaram em mim no começo também. E você teve essa troca, né? Corretor, coordenador, gerente. Hoje você já tem alguns anos aí de experiência como gerente e você também resolveu empreender. Então hoje você tem também as suas empresas. O que te motivou a empreender? Porque a gente sabe que são vários altos e baixos e você resolveu fazer. Exatamente. Eu sempre tive um propósito de vida de sempre estar evoluindo, evolução constante. Então, eu nunca gostei de ficar parado em um único lugar, né? Então, eu vi como uma oportunidade. Eu já estava no ramo imobiliário, aqui na imobiliária como gerente, e também vi a oportunidade de começar a construir. Já era um ramo que eu entendo, que eu já dominava no mercado, e eu olhei isso com bons olhos também. Falei, já estou inserido no mercado. E era um sonho desde então, desde lá do início, eu sempre coloquei já como uma meta um dia poder começar a construir. E deu certo, a gente já estamos aí em 2 anos já de construtora também, já começando as primeiras obras, né? Já entregamos a primeira o ano passado, agora então, estamos na segunda também e outros projetos vindo aí pela frente também. Hoje o Rodrigo ele é gerente, o Rodrigo ele é construtor e o Rodrigo ele também é correspondente bancário. Como que é teu dia? O meu dia começa geralmente às 7 da manhã e termina ali 8 horas, então é uma carga bem extensa, eu me dedico bastante para isso. Eu sei que nada vem fácil, então quando eu me propus a fazer 3 coisas ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisaria dar meu sangue também, então hoje eu estou dedicado nesses projetos, né, nesses 3 projetos, que são muito importantes na minha vida e realmente tudo tem um preço a se pagar. E o preço que eu estou pagando é trabalhar bastante,
mas eu sou feliz, eu trabalho no meu ambiente de trabalho, a gente brinca, a gente se diverte, a gente resolve problema, a gente faz tudo, mas eu sou bem feliz, a gente passa essas 12 horas aí, às vezes, do dia trabalhando e, ao mesmo tempo, um ambiente descontraído, é um ambiente muito, muito legal para trabalhar. Na verdade, eu acho que quando você faz aquilo que você ama, eu acho que não dá nem para considerar como um trabalho, né? Para mim, eu levo isso muito leve, né? Não é algo que eu falo, eu trabalhei 12 horas hoje, eu estou super cansado, preciso de 30 dias de férias, né? Então, isso para mim é bem, bem legal e gratificante também. Podemos esperar mais de Rodrigo no ano de 2023? Sim, sempre. O Rodrigo está focado hoje nos 3 projetos. Eu acredito que a gente tem muito a crescer aqui na imobiliária ainda. A gente tem um projeto legal para o ano que vem aqui na imobiliária em alavancar nossas vendas, cada vez atingir o maior público aí do mercado de Araucária, região também. A gente também atende outras cidades, Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Campo Largo, entre outras, né? Então, a gente não pretende ficar somente aqui no mercado de Araucária, então a ideia é cada vez buscar um público maior aí, ajudando a realizar os sonhos de mais famílias. Evoluir sempre. Sempre. Levando em consideração, né, você é um cara muito experiente, né, hoje você está em todos os pontos, né, até por isso que o tema escolhido foi ali a questão da ampliação do crédito imobiliário. De alguns anos para cá, a Caixa ela vem movimentando justamente para tornar o crédito do cliente mais fácil. Sim. Em questão ali de financiamento, a gente vai abordar um pouquinho isso para os clientes conhecerem até ali a questão das taxas, as questões de tabela. Queria que você falasse um pouquinho para nós a diferença entre as tabelas TR e IPCA, para o pessoal entender mais ou menos qual que é a diferença ali entre as duas. Certo. Só pegando o gancho da questão dos financiamentos e tudo, hoje a gente é credenciado Caixa, então a gente tem um correspondente da Caixa aqui dentro da imobiliária, com o objetivo de proporcionar uma experiência cada vez mais completa para o nosso cliente que vem aqui fazer a compra, e a gente consegue fazer toda a movimentação da venda, desde proposta, assinatura do contrato da Caixa. Hoje a Caixa é um banco líder no mercado imobiliário, então, particularmente, eu acho que é o melhor banco que nós temos para trabalhar. Lembrando que a imobiliária também ela não se limita somente à Caixa, né? A preferência é do cliente, mas a Caixa é um banco que oferece a menor taxa de juros hoje do mercado e tem vários sistemas ali dentro. Então, tem a TR, que hoje é a melhor tabela para o cliente poder investir devido à segurança na parcela do financiamento, né, devido à questão da TR de ser uma correção mais segura. O IPCA é corrigido pela inflação, temos também pela poupança, que é corrigido pelo índice da poupança, que também tem variações, né? Teve um momento no começo da pandemia que a poupança estava bem baixa, então estava bem atrativa a parcela, porém depois, com a alta da Selic, começou a aumentar a questão da poupança, a valorização da poupança, e as parcelas começaram a subir. Então isso para um cliente não seria um cenário tão interessante, que ele pode ter surpresas ali no meio do caminho, né? E também tem a linha do IPCA, TR, taxa fixa, né? Isso. A Caixa ela também criou uma taxa fixa, onde o cliente já tem uma taxa segura ali que não vai passar daquilo, porém é uma taxa um pouquinho mais alta. Então hoje, ao nosso ver, a gente já está há anos trabalhando com a TR, é a mais segura e a mais recomendada para o cliente hoje estar contratando. A Caixa Econômica também, ela está trabalhando hoje com financiamentos de 420 meses. O que isso implica para o cliente? Isso. É bem legal essa questão que a Caixa ela sempre está trazendo novidades, né, para os clientes, para facilitar a questão de acesso ao crédito. E até então, até o mês passado, a gente tinha um prazo de 360 meses, 30 anos, e hoje a Caixa ela estendeu até 420. Então, o cliente ele pode financiar 5 anos a mais, com isso, aumenta a capacidade dele de crédito. Então, ele consegue financiar um pouco mais, diminuindo a questão da entrada, né? Então, fica bem interessante. Até clientes que tentaram há uns meses atrás
e não conseguiram o total de financiamento, a entrada ficou maior do que ele imaginava, a gente pode tentar novamente enquadrar agora nos 420 meses, que pode ficar muito melhor do que tinha ficado um cenário anterior ali para ele. E assim, várias mudanças e medidas elas estão sendo implantadas, né, até hoje. E isso tem facilitado o crédito do cliente para a contratação? Facilita porque aumenta bastante o poder de compra dele, né? Fica com uma parcela menor muitas vezes, e então fica bem atrativo a questão para ele estar financiando, ficando mais baixa a questão da entrada, né? Então facilita bastante a questão da aquisição. E a gente tem acompanhado aí em alguns noticiários que está acontecendo uma queda de taxa de juros. Hoje é o melhor momento para o cliente efetuar a compra? Então, eu acho bem interessante esse momento. Inclusive, teria um aumento da taxa de juros e foi prorrogado, né? Não vai ter por enquanto esse aumento. Então, todos os outros bancos já subiram as taxas, a Caixa ela resolveu manter, justamente porque a Caixa está conseguindo contratar bastante financiamento, então tem aumentado bastante a procura, a contratação. Então, eu vejo que é um momento ímpar para fazer o investimento. Até investidores, tem muitas pessoas que estão investindo em imóvel financiando, não significa que para você ser um investidor você precisa pagar à vista. Tem muitos clientes que estão optando em financiamento, por quê? Porque a tendência vai valorizar mais, vai subir mais os valores dos imóveis. Então, em um ano, se compra hoje, daqui a um ano, o que você vai pagar de juros versus a valorização do teu imóvel, compensa bastante. Então, para você comprar hoje, aproveitar o valor do imóvel, mesmo financiado, e daqui a um ano colocar para venda, só com o que você ganha na valorização, compensa o pouco de juros que você vai pagar. Então, as taxas ainda estão bem atrativas, bastante interessante. Lembrando que a tendência do mercado é ter mais altas, né, do preço dos imóveis, né, então vai continuar subindo, e o imóvel um investimento seguro, né, você compra hoje, depois você tem uma liquidez, uma revenda maior, né, e você pode vender mesmo estando com saldo devedor, não precisa estar quitado para fazer a venda. Então isso facilita bastante o pessoal fazer a compra como um investimento. Hoje a taxa de juros ela é a mais baixa da história. Você aí com o mercado imobiliário, você já tem aí 10 anos, né? A gente ainda vai ter uma queda ou você acha que por enquanto ele vai manter? A tendência é subir um pouco. Eu acredito que depois vai ter um movimento de baixa também, mas como a Caixa Econômica ela manteve uma taxa bem atrativa, né? Eu acredito que teve momentos do mercado que a linha de crédito SBPE, fora do programa Casa Verde Amarela, era 11%, né, uma taxa bem maior. Hoje a gente está contratando ali na faixa de 8,5%, 8,9%, né, então está uma taxa bem atrativa ainda. Ainda, né? E isso. Com essa queda de taxas, você acha que possivelmente o mercado imobiliário ainda tem uma alta na valorização aí dos imóveis? Sim, mesmo independente da questão das linhas de financiamento que podem ir se moldando ao longo do tempo, de acordo com a necessidade do mercado, os imóveis eles tendem a valorizar. Então, a tendência é você aproveitar, o conselho que eu dou é aproveitar comprar agora, porque depois você vai pagar mais caro, então você comprando hoje vai garantir um preço melhor. Agora em setembro a gente teve uma alta de mais ou menos 70% na contratação dos créditos imobiliários. O que você acha que pode ter motivado essa contratação, né? Porque eu acho que é a maior da história também, né? Eu vejo assim que aqui na nossa região tem um movimento muito forte do pessoal comprando para investir, tem o pessoal comprando porque quer se mudar para algo maior. Então, tem muitos clientes nossos aqui da imobiliária, inclusive, compraram o primeiro imóvel há 7 anos, 8 anos atrás, e hoje eles estão nos procurando para vender o imóvel deles e buscar um imóvel maior. Então, estão visando uma compra, uma segunda compra, uma terceira compra, inclusive. Eu acho que justamente pela atratividade da taxa de juros, né, porque hoje ela está bem legal, bem atrativa, e o pessoal está aproveitando também
a questão das oportunidades, né? Imóveis com algum desconto, alguma promoção. Então, hoje a gente consegue ter isso aqui na imobiliária, né? Sempre tem algum imóvel entrando com preço atrativo, um pouco abaixo do preço. Então, a gente já tem uma carteira de investidores aqui que, quando entra um imóvel, os corretores já passam para esses clientes que já têm interesse em estar adquirindo esses imóveis, né? Então, eu acredito que esse movimento dessa atratividade das taxas de juros estarem baixas acaba movimentando o volume, né, de financiamento de contratação. A gente até você pegou o gancho ali da questão de investidores, a gente realmente aqui na Imobiliária, os corretores, eles atendem bastante investidores. Sim. Eu acho que a maior dúvida deles realmente vale a pena para eles investir naquele imóvel, levando em consideração financiamentos da Caixa? Vale a pena porque a questão dele comprar, hoje aqui na imobiliária nós temos opções, inclusive, que tem financiamento direto com a incorporadora sem juros nenhum. Então, isso é legal, né? Tem essa oportunidade, e também tem a linha da contratação do financiamento, que ele vai fazer uma aquisição. Inclusive, hoje o banco ele reduziu até as taxas do financiamento, as taxas que é pago da documentação do imóvel. Então, quem está comprando hoje também tem um desconto bem interessante nas taxas, elas estão mais baratas a documentação. Então, esse movimento acaba favorecendo bastante também o pessoal a procurarem mais o financiamento, procurarem mais a compra dos imóveis. Então, temos linhas para financiamento direto com a incorporadora, temos linhas de financiamento com os bancos, né? Então, ambas, o cliente vem aqui, procura a nossa equipe, serão apresentadas as opções, as oportunidades, e cabe ao cliente definir o que é melhor para ele, o que é mais interessante em cada momento. E como que funciona? Você comentou sobre parcelamento diretamente com a construtora. Como que funciona esse parcelamento? Eu acho que isso é uma dúvida bem interessante, Dani, pessoal. É interessante. Sempre a gente tem novidades aqui, construtoras parceiras que nós trabalhamos, e tem essa linha, né, um lançamento em Curitiba hoje, onde o cliente ele consegue comprar com desconto, parcelado em até 36 vezes, zero de correção, mas isso é no lançamento. Depois, conforme vai passando as etapas, começa a construção, eles vão tirando alguma coisa, coloca depois uma correção em cima, né? Então, sempre quando é lançamento, algo que acabou de acontecer, sempre tem essas oportunidades. E é legal que a nossa equipe sempre vai estar orientando os clientes que procuram a gente aí também, sempre vai estar sendo apresentadas essas oportunidades. Então, não precisa você ter altas rendas, tem para todos os públicos, né? Então, desde o cliente que precisa para o programa Casa Verde e Amarela, com desconto, Carta Paraná, até o cliente que quer investir em algo mais caro, que já quer buscar um segundo imóvel, algo maior, algo para investir, né? Então, a gente consegue atender todo esse público. Você hoje, com toda a experiência que você tem, se você pudesse dar 3 dicas para quem está começando no mercado imobiliário, quais seriam? Certo. Então, assim, o que eu vejo que me trouxe até aqui sempre foi o foco. Então, a primeira dica que eu dou para todos que estão assistindo, o pessoal, os corretores ou pessoas que têm vontade de entrar nessa profissão, é o seguinte, começar mesmo sem estar pronto, né? E não parar, tipo, sempre estar focando, estudando, buscando um conhecimento e sempre pensando também não em si próprio, mas pensando nas famílias, no impacto que você vai trazer para a sociedade, para as pessoas que estão acreditando no teu trabalho, que você está ali para auxiliar elas em fazer a melhor compra, em realizar o sonho delas. Então esse seria o primeiro. A segunda você sempre traçar metas e objetivos. Então eu entrei aqui na imobiliária, eu tinha a meta de buscar ser um gerente, de ser um gestor, tinha depois as metas de começar a construir, de ter talvez um correspondente, de fornecer um financiamento para o cliente também. Então eu sempre tive metas claras a curto e longo prazo. Eu acho que a gente colocando meta fica mais claro para a gente chegar nos objetivos, e a partir do momento que você começa a realizar esses sonhos, você começa a pegar um certo gosto, a gente vai ficando com cada vez mais determinado ali naquelas questões. Então você bate uma meta, você já coloca outra, e você atinge essa, você já coloca uma maior, e é legal, isso move bastante. Eu acho que nós que estamos no mercado de
empreendedor, de autônomo, é muito importante a gente traçar metas para a nossa vida e buscar alcançá-las, né? E a terceira, e talvez a mais importante, assim, eu acho que ter fé em nós mesmos, acreditar que a gente é capaz, que você também pode, que não é só o outro lá que nasceu talvez num lugar mais favorecido, numa cidade com mais oportunidades. Eu nasci numa cidade pequena e fui buscar também o meu lugar, né? Então, assim, mesmo tendo tudo para ser mais difícil para mim, todos os objetivos, os obstáculos que eu tive que passar, eu nunca desisti. Então, sempre tive muita fé em mim, que eu iria conseguir, e fé em Deus também. Deus sempre acompanhando aí todas as minhas decisões, né? Sempre contando com Ele. E então seriam os três conselhos assim que eu teria para passar para o pessoal. Qual a sua experiência de mercado? O Rodrigo, ele conheceu o mercado imobiliário antes da pandemia e hoje ele conhece o mercado imobiliário pós-pandemia. Que dica você daria para os corretores para captação de cliente? Porque houve muita mudança no mundo, Sim. né? A forma com que a gente captava talvez há 3, 5 anos atrás não é a mesma de hoje. Qual a dica que você daria? Então a dica é assim, tem momentos difíceis na nossa vida e às vezes vem alguns momentos de turbulência, igual aconteceu na época da pandemia. Ninguém sabia ao certo como que seria, se a gente ia conseguir continuar vendendo, e a pandemia ela veio, trouxe todos os problemas que aconteceram na vida de milhões de pessoas aí, mas também a questão da pandemia nos surpreendeu positivamente na questão do aumento de procura por compra de imóvel, né? Então aumentou bastante a procura. A gente se especializou na época da pandemia para acompanhar a evolução do mercado. Então a gente sempre, é uma característica nossa aqui da imobiliária, sempre estar atento às mudanças para poder atender melhor os clientes. Então a gente sempre tem muito foco ao cliente, no atendimento, no melhor atendimento. Então a gente sempre busca isso. E depois da pandemia, então assim, eu acredito que cada vez o cliente ele está mais criterioso, ele está sempre buscando informação. Então a nossa preocupação maior é sempre estar atento a isso, podendo oferecer o melhor atendimento. Então esse é o nosso foco, assim, né? Após a pandemia, a gente aprendeu muito também, se reinventou em várias questões, teve alta dos preços dos imóveis, que a gente também não esperava, então subiram bastante os preços, e mesmo assim a gente continuou vendendo, continuou firmes aí no mercado, atendendo toda a população. Rodrigo, queria agradecer esse tempo que você tirou para estar aqui com a gente, para explicar um pouquinho dessas mudanças da Caixa Econômica, também contar um pouquinho da tua trajetória e acredito que motivar muitos corretores. A gente sabe que ser corretor é um turbilhão de emoções, Sim. Então acho que isso foi muito interessante, agregou bastante, então queria muito agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, eu também fico bem feliz em estar participando e poder esclarecer isso, talvez algum outro cliente que tenha dúvidas, que queira vir aqui tomar um café com a gente para estar esclarecendo, sabendo melhor como os passo a passo para aquisição do imóvel, o investidor que quer aproveitar essas oportunidades de parcelamento direto, a gente está à disposição, a nossa equipe é a melhor e maior aí da cidade, né? Então a gente sempre está com esse objetivo de dar o melhor atendimento. Fico à disposição também se algum cliente quiser a minha participação junto no atendimento, então os corretores vão me chamar na hora e a gente poder estar esclarecendo e deixando o cliente sem nenhuma dúvida e apresentando as oportunidades para eles também. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o fim. Muito obrigada. Semana que vem teremos de novo o MundoCast. A gente sempre está abrindo uma caixinha de perguntas um dia antes do MundoCast. Clientes, corretores, né, que tiverem dúvidas, mandem lá. A gente sempre vai estar respondendo ao decorrer da live também. Muito, muito obrigada e até semana que vem. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.